107,9, 725. Já estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa A Mesa com o Pai. E vocês sabem, né? Segundo bloco tem entrevista, tem live no Facebook. Pode ir para o Facebook na nossa página Karen A Mesa com o Pai e acessa lá que você vai poder assistir a nossa entrevista. Vai poder comentar, vai poder mandar um abraço pro convidado, para ele dar uma relaxada. Escreve umas coisas bacanas aí para ele, viu, gente? Para ele, né? Dar uma tranquilizada no nosso convidado. E muito bem, hoje então eu estou aqui com um convidado especial. Ele é autônomo, ele é casado, é pai e é servo do Senhor. Eu acho que esse é o título mais lindo que a gente pode ter, né? De servo do Senhor. Hoje eu tô aqui com um servo que ouviu a voz de Deus há 4 anos. Vem pra mim! E ele foi correndo. Ele vai contar pra gente como é que foi isso. Então hoje eu tô aqui com o Vitor Paiva, da Igreja Palavra de Vida Eterna. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Karen? Bom dia. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de muita alegria, né? Aonde o Senhor chamou e onde estamos hoje, né? Amém. As coisas que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, aonde Ele tem resgatado, né? Aonde estávamos aí no mundo. E hoje meu coração arde de muita alegria, né? Que de estar aqui falando do Pai, né? Do Senhor, a qual Ele nos escolheu, né? Amém. Isso mesmo, é uma alegria poder falar do Senhor, né? E exatamente isso, assim, que você disse, de onde Ele nos tirou. Como é bom a gente ter consciência, né? De onde estava e para onde o Senhor tem nos levado, né? Para onde Ele tem nos feito caminhar aos seus pastos verdejantes, pastoreando a nossa vida, né? E eu tenho certeza que você deve ter motivo de muita gratidão. Então, vamos começando aqui, você contando pra gente onde você nasceu, pro pessoal saber de onde você é, onde você nasceu, quantos irmãos você teve, se foi muito, se foi pouco, e dá uma passada assim pela sua infância pra turma ir se situando quem é o Vitor Paiva. Com certeza. Eu nasci em Lucélia, né? Tenho 32 anos, tenho um irmão, uma família simples, humilde, mas uma família que eu venho sendo ensinado que a família é a união, né? É a base de tudo. A minha infância foi uma infância boa, né? Não posso falar que foi ruim. Foi uma infância boa, onde meus pais me davam o que precisava, o que queria, o que pedia, né? Então, a minha infância foi uma infância boa, mas, porém, um certo momento da minha infância eu tive vamos pôr assim, hoje, no dia de hoje, um deserto, uma luta, uma prova, porque quando estávamos no mundo, então vou falar assim que a casa caiu, não é? Porque o momento como a gente vem de uma criação de família junta, unida, a base de tudo, eu levo comigo isso todos os dias da minha vida. Então, automaticamente eu e meu irmão pequeno, com mais ou menos 15, 16 anos, uma separação entre meus pais. Então, nessa idade é uma idade complicada, porque é uma idade de adolescência, é uma idade que a gente está conhecendo o mundo, porque eu não venho de um berço evangélico, eu não venho. Então a gente está conhecendo o mundo. Então é um momento que ninguém quer passar. É difícil, porque você olha, você tem um pai, você olha, você tem uma mãe que a qualquer momento de socorro está ali para te socorrer. E naquele momento que você ouve uma palavra criança de separação, automaticamente a gente passa outro pensamento que estamos abandonados.
Mas a minha infância foi uma infância boa, só esse momento que eu passei. E aonde eu passei esse momento de jovem, adolescência, aonde o mundo estava apresentando as coisas, e eu tive um certo problema nessa caminhada minha com a juventude, adolescente, porque como veio uma separação, aí é onde hoje eu posso falar assim que o inimigo das nossas vidas veio com um manjar, né, para minha vida, onde eu estava conhecendo o mundo, onde eu estava saindo. Aí comecei com bebedice, né, comecei com coisas alcoólicas, e automaticamente, conforme foi passar, nessa adolescência de rebeldia, a gente não vê outra solução, outra saída. Então o que o mundo está oferecendo pra gente, a gente acha que é muito bom, que é gostoso. Então nesse momento, conforme for passando a minha vida, onde foi passando, onde estava na bebida, automaticamente eu nunca, que nem o pastor está aqui, eu nunca comentei na igreja. Quem está ao meu lado, como a minha esposa, a minha família que conhece, sabe, ele sabe da situação a qual eu me envolvi. Mas eu nunca comentei na igreja, e automaticamente o Senhor vem me falando: filho, comenta, porque precisa, porque hoje a gente vê que tem jovens neste mundo aí fora que está precisando de uma ajuda, de um socorro. Tá sofrendo. Então, e na minha adolescência, automaticamente com saídas, bebidas, eu me envolvi na droga. Então foi um momento que a gente fala assim, um momento de, acha que é o socorro, acha que é o que vai trazer um conforto para nossa alma, para o nosso coração, mas é um momento passageiro, né? Então hoje o Senhor vem me falando, comenta, fala o que aconteceu, mas foi 15, 16 anos atrás, sim, mas isso aí, se o Senhor não tivesse me guardado, se o Senhor não tivesse me protegido, eu garanto, eu não estaria aqui para falar algo que o Senhor fez lá atrás. Pode ser 16 anos, 16 dias, mas é uma coisa que o Senhor guardou, protegeu, livrou, né? Então é que nem eu falei no começo, eu peço ao Senhor para nunca esquecer da onde Ele me tirou. Porque quando a gente pensa em parar, ou a gente pensa em estacionar, desviar o caminho, a gente tem que olhar e falar assim: não, aonde eu estava perdido, onde eu estava jogado, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, né? Então eu sempre penso isso. E hoje a gente vê nesse mundo que tem jovens perdidos, tem mães que os seus filhos saem, não sabem se voltam, não sabem se vão chegar do mesmo jeito que saíram. Então o Senhor vem falando, fala que aonde eu te guardei, porque hoje mães precisam, pais precisam, né, saber que um filho, uma filha, ele tem, o Senhor guarda, o Senhor protege, tem como sair dessa. O Senhor tem como restaurar uma vida, o Senhor tem como restaurar uma casa, uma família, porque a gente sabe que o mundo não dá nada pra gente quando a gente está jogado. A gente está jogado, o ser humano, o mundo, ele prefere condenar do que estender uma mão e ajudar e socorrer. Prefere apontar do que falar assim: não, vamos sair dessa, vamos caminhar junto, vamos andar junto. Então hoje eu penso comigo e falo comigo, uma família que está destruído um casamento, uma família que vê que um filho, uma filha não tem solução, tem. Amém. Porque o Senhor restaura, o Senhor renova, o Senhor fortalece. E há 4 anos atrás, Karen, eu não estava na igreja. Então eu estava no mundo, mas eu já não tinha mais o vício da droga. Porque muitas das vezes também a gente acha que a droga a qual um jovem,
um adolescente entra, a gente acha que a culpa é só da amizade. Muitas das vezes a culpa não é só da amizade. Porque muitas das vezes a gente, como é jovem, dentro de casa a gente ouve uma palavra de maldição, não ouve uma palavra de levantamento, né? Eu posso dizer, eu não tive isso, uma palavra de maldição na minha casa, na minha família, né? Mas foi um momento que uma separação abala tudo, abre um abismo. Então muitas das vezes um jovem, uma criança, um adolescente dentro de casa ouve essa palavra, uma palavra que a qual sabemos que o inimigo ele está perto, porque quando a gente lança uma palavra de maldição, automaticamente ele pega e lança para os jovens, lança para a nossa família. A gente fala assim, nosso casamento não tem mais jeito, está destruído, a nossa família. Então ele pega e lança. Então a gente hoje, um filho que a gente for prestar atenção, eu tenho 2, a gente não pode fazer uma diferença, a gente não pode excluir. Então a gente tem que estar sempre unido. Em vez de a gente parar e for querer lançar uma palavra de maldição, a gente tem que parar, refletir, lançar uma bênção. Porque é o futuro lá. Como você disse, o seu filho era pequeno, cresceu e já está em outra cidade. Então foi palavras abençoadas. Então a gente tem que pensar, refletir no que vamos falar para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas crianças. Então hoje eu venho falar assim, aqueles que vão estar ouvindo, que estão ouvindo, um casamento tem solução, um filho nas drogas tem solução, uma filha que está aí se prostituindo tem uma solução, porque o Senhor deixou bem claro para nós, né, que ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. A gente acha que o nosso casamento não tem jeito, está destruído, como que eu vou na casa do Senhor? É Ele que restaura, é Ele quem faz. E muitas das vezes não acreditamos. Se a minha vida está destruída, porque eu vou na casa do Senhor, porque eu vou na igreja, não tem mais jeito. E é onde o Senhor está lá com as portas abertas para restaurar, para abençoar o nosso lar, a nossa família. Então, como venho dizendo, a minha infância foi uma infância boa, né? Morei um bom tempo da minha infância no sítio, fui criado com os meus tios. Sempre gostei mais assim do que na cidade. Então eu não posso, tirando essa parte do que aconteceu, eu não posso reclamar da minha infância. Um momento bom, depois que eu estava envolvido nas drogas, conforme foi passando o dia a dia, aí o Senhor mandou a bênção, né, na minha vida. Porque assim, hoje eu falo que é a bênção, né? Porque aonde fui para a escola, aonde conheci a Dani, né? E conforme foi o dia a dia, passado um tempo, e ela descobriu. Ela descobriu e falou que ia falar para os meus pais, né? E quando a situação acontece, no momento de você falar para uma família, é complicado. E eu pedi, pelo amor de Deus, né, que eu ia sair dessa e não ia acontecer mais. E um dia, como eu estudava à noite, que eu fui para a escola, quando eu cheguei, que eu retornei da escola, eu encontrei em casa os meus pais e a Dani. Então a minha família estava chorando porque descoberto, sabido daquele momento, né? E eles queriam me internar. Porque assim, quando a gente fala em droga, a gente acha que é das mais pesadas, né? Mas eu não cheguei a usar das mais pesadas. Então eu só fumava maconha, né? E quando eu cheguei em casa, eu via minha mãe, meu pai chorando. E a Dani estava ali. Porque a gente acha que é para destruir, acabar destruindo. Não, mas foi para ajudar. Então eu falo assim que é a bênção, porque me ajudou. Porque muitas das vezes a gente entra na droga
entra na bebida, nos vícios, e a gente acha que não consegue sair. É difícil. Mas se a gente tem força de vontade, a gente consegue. Então, quando a minha família descobriu que comentaram que eu ia ser internado, e eu falei que eu me lembro, porque hoje vem a consequência. Então, o que eu me lembro assim, eu falei, se eu entrei sozinho, eu vou sair sozinho, né? Não precisa ser internado, mas eu creio que eu vou sair dessa. E conforme foi o dia a dia, é lutado, né? É difícil. Então a gente vai sendo... E eu fui numa semana, um mês, uns 2 meses, sendo sempre vigiado. Aonde eu ia caminhando. E hoje é assim, depois de 16, 17 anos, eu tenho uma grande consequência. Por quê? Conforme a minha juventude, a minha adolescência, hoje eu sou ruim de memória. Sou ruim. Eu esqueço muitas coisas. Então eu penso assim, mas o Senhor pode te curar, o Senhor pode restaurar a sua memória. Pode, eu creio nisso. Mas isso aí é uma consequência minha. Eu plantei na minha juventude e agora é o momento de eu colher. Então o dia de hoje eu penso assim, hoje eu aprendo e conheço um pouco a palavra do Senhor, mas estou aprendendo. O que nós vamos plantar, nós vamos colher. Então eu plantei isso na minha vida na adolescência e hoje é a falta de memória, esquecer as coisas, então é consequência do dia a dia que eu venho passando, que eu passei lá atrás, né? Então é isso, eu posso dizer que a minha infância foi boa. Aquele que acha que um lar, um filho não tem mais jeito, com certeza tem jeito, porque quem restaura, renova, fortalece é o Senhor. Amém. Ó, aqui na live tem um pessoal aqui, né? A irmã Miriam tá lá dando paz do Senhor. A Dani também, porque esse Facebook aqui, Vitor Daniel Paiva, é a Dani que tá lá, né? Se o Vitor tá aqui. O Vlad Paiva, parabéns a todos, orgulho do meu filho. Quem mais que tá aqui com a gente? Ele tá falando o seu orgulho dele. Aí ele também, a Carol Tartaglia lá de Avaré, tá com a gente aqui também, né? E aí tem uma hora aqui que o Vlad é seu pai, né? Isso. Que ele fala aqui, me desculpe, filho. Aí a Dani respondeu, ele te ama, o testemunho lindo do seu filho. Foi tudo permissão do Senhor para hoje poder ajudar as pessoas que estão passando por isso, né? E o que eu fiquei lembrando enquanto você estava falando é exatamente isso. Tudo aquilo que a gente vence, a gente recebe poder sobre aquilo, né? Então, realmente, se o Senhor tem pedido para você, fale, porque você recebeu poder para vencer sobre isso, e aí você está capacitado a ajudar, né, os que sofrem na mesma circunstância. Então eu tenho certeza que você deve ter habilidade aí para chegar, né, ter acesso aos jovens da igreja, conversar com eles, porque o Senhor já capacitou para isso, né? Quando Ele te faz vencer, Ele te dá capacitação, né? E eu queria saber como que foi quando o Senhor te puxou, assim, te pescou. Como que foi esse momento? Olha, cara, foi um momento que... Mas antes, quero dizer meu pai, minha mãe, né? Vontade. Que eu amo muitos eles. A questão não é desculpa, né? Meu pai sabe que eu amo totalmente ele, a minha mãe. Então, assim, como você disse, a gente passa por um momento desse que futuramente pessoas vão precisar da gente. Uhum. Então, eu vou dizer assim, rapidamente, eu trabalho há 10 anos na cidade de Oswaldo Cruz. E ali tem muitos jovens. Muitos. Do lado do meu serviço,
Então tem jovens que estão envolvidos nas drogas. E quando o Senhor me colocou lá, eu não estava na igreja, mas hoje eu fui entender o trabalhar de Deus. Porque quando eu entrei lá, eu não queria ficar naquela cidade. Porque conforme a gente vai ouvindo, é uma cidade perigosa, né? Então eu não queria ficar lá. E graças a Deus estou lá há 10 anos. E depois que eu vim para a igreja, passado um tempo, e eu conheci um rapaz, né? Ali que estava envolvido nas drogas. E todo dia eu vou na oficina ao lado e vou tomar um cafezinho. E quando eu cheguei um certo dia no portão da oficina, o Senhor falou no meu coração, falou assim, dá paz do Senhor para ele. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, será que é comigo? Eu voltei, eu não fui tomar o café naquele momento. Quando eu cheguei no meu serviço, volta e vai falar. Voltei, ele estava do lado da mesa, da garrafa de café, e eu falei assim, Pai do Senhor, bom dia. Aí ele falou, bom dia só se for para você. Eu falei, peguei e saí. E nisso passou 40, 50 dias, cara. E falando todos os dias, e o Senhor falando todos os dias. Aí chegou um dia, eu falei assim, mas Senhor, não está resolvendo nada, né? Aí um dia na igreja, no culto, aí saiu assim, a tudo tem um tempo. Aí eu falei, amém, Senhor, então eu já entendi que essa palavra é pra mim. E eu continuei. Aí quando eu cheguei um certo dia, que eu cheguei no portão da oficina, que eu fui tomar o café, aí falou assim, fica em silêncio. Aí eu entrei, encontrei ele chegou pra mim, me deu a mão e falou assim, a paz do Senhor, Vitor, bom dia. Eu fiquei sem reação, né? Porque eu falei assim, o trabalhar é de Deus, né? Que nem a gente vem aprendendo na igreja. É a semente que a gente tem que lançar, tem que plantar. Porque é o Senhor que vai fazer trabalhar. Então, isso foi a minha ida para a igreja. É um momento, a gente fala assim, para mim foi um momento, como que eu vou dizer? Para mim foi tipo um terror. Um susto. Um susto e automaticamente um engraçado. Porque assim, a gente estava no mundo, né? Aonde estava no mundo aí, servindo, bebendo, não usava mais, que nem eu disse, drogas, mas tinha o vício do cigarro, tinha o vício da bebida. E está aqui o pastor, né? Que eu falei assim, hoje ele vai comigo, porque esse começo foi ele que ajudou. Esse começo que estamos caminhando é ele, a missionária Mira, né? Então, ele foi, como a Dani é sobrinha dele, então ele foi insistindo. E eu sempre falei na igreja e sempre falei na frente dele, não tenho por que eu esconder. Mas quando a gente está no mundo, que alguém vem chamar a gente para ir numa igreja, a gente não vai. E o pastor tá aqui, ele foi, eu acho que 1, 2, 3 vezes, ele insistiu. E um certo dia eu falei pra Dani, falei assim, Dani, vamos na igreja do seu tio? Porque a gente vai na igreja do seu tio e ele para de encher o saco. Ele deve ter convidado umas 300, você só contou 3. Sim, e eu nunca deixei de falar isso, cara. E ele sabe disso. Tanto na igreja, como estou dizendo hoje. Mas hoje eu venho entender por que ele não desistiu. Porque o Senhor falou na palavra dele que a gente vai ser ganhadores de alma, pescadores de homem. Então, se aquele momento, em uma vez, ele tivesse ido, feito o convite e desistido, só Deus saberia onde a gente estava hoje. Então ele insistiu, persistiu, e onde fomos hoje. E um dia que ele convidou, a gente foi. Viemos aqui numa igreja aqui em Adamantina. E a minha primeira vez que eu ia numa igreja evangélica, né? Assim, a gente que está no mundo, a gente sabe que existe o bem e existe o mal. E naquele certo dia, a gente foi para a igreja, começou a chover, começou a ventar.
E depois que acabou o culto, o pastor falou assim: quem quer oração, vem aqui na frente, né? Então, chovendo, ventando, e automaticamente acabou a força. Né? Hoje eu dou risada porque que hoje eu vim fazer aqui, eu fiz até acabar a luz da igreja. Naquele dia pra mim foi um tormento, foi, né? E hoje é assim, engraçado. E acabou a força. Aí o pastor foi orar. E nisso tinha uma mulher, né, que estava em libertação. Manifestou um espírito imundo nela. E sem força. Ventando. Com uma manifestação. Chovendo. Assusta qualquer convertido. Não, eu não estava convertido. Não estava. Era Foi pra sair apenas visitante. um Meu convite, Deus. né? Pra parar de chamar. Então naquele momento só tava as luzes do celular. E eu estava em pé. Na hora que eu vi aquela situação, eu dei 2 passos para trás, né? Aí ele porque pensou eu que é melhor sabia. eu colar em Jesus, que senão... Não, hoje se a gente for ver é engraçado, né? Mas para mim naquele dia foi um momento assustador, com porque certeza. eu sabia, eu não frequentava a igreja. Eu sabia que existia o bem e o mal, mas eu não sabia que poderia estar na gente. Uhum. Então eu estava de pé. Hoje é engraçado, né? Então eu vi aquela situação, escuro, tudo. Eu dei 2 passos para trás. Dei 2 passos para trás. E falei assim, tá todo mundo ali, então o que eu vou fazer? Eu vou para o meu carro, espero lá, na hora que acabar, eu volto. Mas automaticamente que eu dei aqueles 2 passos para trás, eu pensei comigo assim, se eu for pro meu carro, esse bicho vai me pegar aqui, aí eu tô perdido, não é? Ai, minha pastora fala assim, ó, você fica sentado aí no último banco da igreja, viu? O lobo pega as ovelhas que estão na beira da cerca, vem pra frente. Aí eu falei assim, se eu for pro meu carro, esse bicho vai pegar eu aqui, e aí eu não tenho escolha, não tenho saída. Então é melhor eu ficar aqui, porque se acontecer alguma coisa comigo, aquele monte de pastor, aquele povo ali, tá tudo aqui. Aí eu voltei, dei meus 2 passos pra frente de novo, né? E eu fiquei afastado. Aí tudo bem, acabou o culto, aí o pastor chegou, falou assim, e aí, gostou? Falou, gostei. Qual parte? Eu gostei. Aí na hora que eu montei no carro, eu já falei pra Dani, falei assim, nunca mais eu volto na igreja do seu tio. Né? Porque é um momento de, pra quem não entende, não conhece, um momento de terror, né? A gente assistia filme assim, mas você vê, né? Claramente uma situação dessa. Então eu falei pra Dani, nunca mais se chama pra ir na igreja do seu tio. Mas aí, a semente, foi lançada. Querendo ou não, aquela situação não foi só uma coisa ruim, né? Para as nossas vidas. A gente acha que tem um culto, aí depois que acaba uma libertação, uma cura, né? Não, mas durante o culto o Senhor vai plantando, vai aquela semente. Então passou uma semana, eu creio, 2 semanas, eu e a Dani conversando, liga pro seu tio, vamos na igreja, né? Então foi aquele momento, então foi aonde o Senhor nos acolheu. E hoje eu agradeço a Deus, né? Primeiramente, a minha família, porque uma família humilde veio ensinando a educação. Agradeço hoje ao pastor Maurício, porque assim, é pastor, é tio, então, né? Então agradeço ele, agradeço a missionária Miriam, porque naquele momento que a gente estava de sofrimento, de luta, né? Pedindo socorro, o Senhor enviou o socorro. Então, Ele nos acolheu para nos ensinar o caminho, né? E eu sempre falo assim, ela não gosta que chama, né? Ela gosta de ser chamada missionária Miriam. Mas para mim, eu creio para Dani também, ela junto com o pastor Maurício são os nossos pastores. Porque nesses 4 anos, é eles que vêm nos ensinando, né? É eles que vêm
dando os estudos para aprender mais. Consolida, Porque né? 4 anos, a gente não pode dizer que a gente sabe tudo. Nem com 40, Então, né? Nem depois de 40 anos de convertido, você não pode falar isso. Com 4 anos eu não sei tudo. Então, teve dias que na casa do pastor, a gente chegava lá 8 horas da noite, saía 3 horas da manhã. Aí eles falavam assim, traz a Bíblia que hoje a gente vai estudar. Hoje a gente vai aprender. Porque eles falavam assim, a gente vai aprender. Então, eles sabem, mas também estão aprendendo e ensinando. Então eu louvo e agradeço a Deus, porque hoje eu tenho uma família que está no caminho do Senhor, tenho um trabalho, tenho uns pastores, uns tios, né, que vêm nos ensinando. E foi esse momento da primeira vista que eu fui à igreja, tirando essa parte ruim, que foi aonde que o Senhor chamou. E hoje nós estamos aí nesses 4 anos, caminhando conforme a vontade do Senhor. Amém, que bênção. Ó, aqui na live, pessoal do Bom Dia aqui, Martinha, também minha irmã lá de Avaré, a Meire, de Lucélia, já passou com a gente aqui também dando testemunho dela. Marta tá dizendo que seu testemunho é lindo. Claudinete dando bom dia aqui pra gente. E o João Pedro Gonçalves tá falando assim, ó. Bom dia, irmão, paz de Deus. Pode mandar uma bênção pro meu amigo Hugo mesmo, né? O nome. Que ele está começando a sua jornada de fé. Então, tem gente começando, né? Sim. Precisando aí desse reforço, dessa palavra, né? Do Senhor. E você falando, né? Acabou a força, tava chovendo, tudo. Eu lembrei que quando eu fui a primeira vez, assim, na igreja, né? Também foi o meu tio que convidou. E foi meio assim a situação. Meu tio morava no sítio, né? E todo mundo começou a se arrumar pra ir na igreja. Eu falei, gente, mas eu vou ficar aqui sozinha nesse fim de mundo, nesse matão. Todo mundo vai sair pra ir nessa igreja. Esse negócio demora, esse negócio de crente demora, né? Aí você quer saber? Eu vou junto. E aí me troquei rapidinho e fui junto. E aí tava chovendo. E a pastora começou a ministrar sobre perdão. E foi pegando no meu calo essa história de perdão, né? Até que chegou uma hora que eu falei assim, olha Deus, se é o Senhor mesmo, se existe mesmo, se tá falando comigo, faz essa chuva aumentar. Ai, eu nem sabia que existia o Gideão para pedir sinal, mas eu tava fazendo igualzinho no primeiro dia. Aí, sabe aqueles telhados de laminado lá, né, alumínio, assim, zinco, não sei? Aquilo virou um barulhão. Ninguém escutava mais louvor, ninguém escutava microfone, só escutava barulho de chuva. Daqui a pouco olhei pra porta, os irmãozinhos de rodo tirando água de dentro da igreja. Porque os carros estacionados fizeram com que a água subisse na calçada, né? A água da enxurrada. Tá entrando água na igreja. Eu falei, tá bom, já entendi. Pode parar de chover. Tá dando trabalho pros irmãos. Se eles souberem que sou eu, eles vão falar, vai embora. Que nem o Jonas, joga ela do barco, que é ela que tá fazendo entrar água aqui. Mas eu lembrei disso. E a gente, realmente, quando Jesus encontra com a gente e pega, eu fiquei assustada mesmo com a chuva. Então, tipo, tem encontros que são assustadores, sim, né? Mas que produzem a nossa vida toda. Né, que você sabe que Deus estava ali, né? Você teve essa experiência, sim, de entender que Deus estava ali. E foi assustador, né, pra mim, naquele momento. E fala, não, se eu sei que esse Deus existe, agora eu fico, né? Foi um momento assustador, que nem eu comento, mas hoje engraçado. Porque eu não vou esquecer do que aconteceu. Sim. Porque foi um novo começo, uma nova vida, né? Onde estava aí no mundo. E naquele momento, não posso tirar só aquela parte que pra mim foi assustadora. Não, hoje o culto todo foi bom. Mas eu nunca tinha deparado com uma situação daquela. E muda tudo, né? Assim, vocês já estavam casados e muda o jeito de ver família, muda o jeito de criar filhos, muda tudo, né? Com certeza, com certeza. Porque quando a gente tá no mundo, então
já que tá abandonado, fica tudo abandonado, né? Então, quando a gente começa a caminhar nos caminhos do Senhor, que Ele vai ensinando conforme vai o dia a dia, então a nossa vida muda. É que nem a gente é solteiro, a vida é de um jeito. Casou, a vida muda, né? Então, assim, a gente estava no mundo. Foi para Deus, foi para o Senhor, então mudou. E você sentiu isso também, por exemplo, você está 10 anos no mesmo trabalho. Aí faz 4 anos que você está convertido. Você percebe as pessoas assim reparando numa mudança? Com certeza. Porque, como eu falei, eu tinha vício de bebida e de cigarro, né? E hoje eu entendo porque o Senhor colocou ali, né? E como eu tinha vícios de cigarro, eu fumava 2 maços, quase 3 maços por dia. Então chegou um tempo que eles não acreditavam. Porque assim, onde um fuma, o outro não tem, vai pedir, não é? Você não tem um aí, um cigarro e tal. E um dia um rapaz chegou e falou assim: ô Vitor, você não tem um cigarro pra me dar não? Eu falei: não, eu parei de fumar. Ah, não acredito. Que você parou? É mentira. Eu falei: não, rapaz, não fumo mais não. Eu falei: parei. Eu não acredito nisso. Aí fomos passando o dia a dia e realmente, assim, não foi fácil, né? Porque quando a gente tá no vício, não é questão que vou parar hoje e amanhã já do para. Dia pra noite, né? Não, lógico. Não foi fácil, mas é um momento que é lutado, com força de vontade, né? Consegue sair, consegue parar do vício. Então naquele momento ali ninguém acreditou. E hoje, eu no celular, quando estou trabalhando, eu coloco louvor. E um certo dia, uma pessoa chegou e falou: você tá contente? Você tá feliz? Ah, mas por quê? Eu falei: não, quando eu te conhecia lá atrás, você era tudo cara fechada. Não é porque eu era cara fechada, não conversava direito com ninguém. E hoje você falou assim: não é porque eu tô ouvindo um louvor. Ele falou assim: ah, você tá... Como que é assim? Ah, tá rico, né? Porque você tá feliz, né? Eu falei assim: não é porque eu estou ouvindo um louvor, eu estou feliz. Mas não sabe o dia a dia que eu passo. Não é porque a gente ouve um louvor, só vive na bênção, só vive na bênção. Às vezes tá né? louvando é na prova mesmo, e né? a gente vive na prova. Então, ali, o pessoal não acreditou. Mas você parou? Eu falei: parou. Eu comecei a ir pra igreja. Você indo pra igreja? Porque a primeira coisa que o ser humano não acredita é mentira. Você não tá fazendo isso. E foi o momento que eu ouvi, quando eu comecei a ir pra igreja. E quando eu comecei a largar os vícios, né? Eu falei: não acredito não. Aí até um dono de uma oficina falou assim: eu não acredito que você tá fazendo isso não. Eu falei: rapaz, ainda eu falei pra ele assim: cara, se Deus me libertou, Ele vai te libertar disso aí também. Aí hoje chega na oficina assim e tá lá, tranquilo, né? Então, e hoje nós somos observados. Né? Porque o mundo, não somente o inimigo, né? Mas o mundo, quem está no mundo, a gente fica sendo observado. Sim. E a melhor forma de pregar é o testemunho, né? Então, a gente é observado porque a qualquer momento que a gente dá um passo falso, quem está no mundo vai apontar. Eu vou na igreja porque olha lá, ele está na igreja e está fazendo coisas erradas. Então, muitas das vezes, nós mesmos, por estar na igreja e tá aquele, como vamos dizer assim, em cima do muro, acaba sujando o evangelho. Porque assim, eu ali tô há 10 anos. Querendo ou não, o pessoal sempre está olhando para saber se vê uma mudança mesmo, se tem realmente uma diferença. Não sou perfeito, não sou. Ainda o senhor tem que mudar muito ainda, né? Porque antes eu era cara fechado, era bravo, e hoje ainda até meus filhos falam assim que eu sou um velho rabugento.
cri-cri, né? E só tem 32 Só anos. 32 anos. E então, a gente é observado. Sim. Então, a gente tem que ser a diferença. Que nem esse jovem que está começando agora. Não vamos dizer para ele que vai ser 1000 maravilhas. Mas a gente sabe que se a gente continuar no caminho, tem coisa boa chegando para nossa vida. A recompensa é Né? melhor, né? Não vai ser... Ah, quando eu estava no mundo, eu não tinha isso. Eu não passava por isso. Né? E hoje que eu tô na igreja, parece que mudou tudo. Com certeza, lá no final, vai ter uma grande recompensa para todos nós que continuar persistir no caminho do Senhor. É verdade. É Apocalipse, né? Aquele que vai ter a coroa da vida, né? Tem Então, que perseverar. Não é fácil, Não né? é fácil. Vai ter lutas, aflições. Mas o Senhor Jesus já avisou, né? já avisou. Né? Não Ele deixou venceu. ninguém enganado, né? Ele venceu, então a gente também vence. Vence. Com ele. O levante vence. é grande? É grande. A gente sabe que não vai vir com uma bandeira branca falando, já que você está na igreja, eu desisto de você e da sua família. Não. Ele vai vir mesmo para afrontar, né? Para querer tirar da presença. Então é como eu sempre digo e sempre falo para mim mesmo, porque eu peço para o Senhor nunca deixar eu voltar para onde Ele me tirou, né? Porque aqui aonde Ele tirou é um momento que a gente lembra como a gente estava antes e como a gente está hoje. Que nem eu falo assim, o momento antes da conversão era magrinho. Hoje, né? A gente vai ganhando forma. Então assim, eu peço ao Senhor, me resgatou lá. Então, continua guiando os nossos passos, os nossos caminhos. E esse jovem continua firme. Amém. Porque Deus é fiel nas nossas vidas. Amém. Isso mesmo. Então, o João Pedro aí, ó, mensagem para o seu amigo: fica firme, não desiste. Mesmo que tiver um pouquinho difícil, fica firme, porque a gente já sabe que nós estamos no time do que vai ganhar, né? Com certeza. A gente sabe que tem 2 times. Às vezes, né, eu fico vendo às vezes aqueles... Meu menino que gosta desses esportes americanos, falo, gente, como o povo dá pancada, aquele futebol americano, né? Vem com tudo assim, bate. E fala, às vezes a gente tá nesse jogo aí, né? Chega a hora, dá um encontrão na gente, até desequilibra. Mas a gente já sabe que o nosso time é daquele que vai ganhar, né? Ele venceu até a morte. Então, nosso time tá ganhando. Ó, o pessoal aqui na live, vamos ver. A minha sogra. Ontem foi aniversário da sogra, gente. Eu dei parabéns lá no Face, mas foi aniversário da sogra. Lu, beijo. Ela escreveu aqui, ó, lindo e engraçado. Continue atento ao trabalhar de Deus. Já vi manifestação de demônio que até quebrou o dedo de um irmão. Aí, ó. Ó, você deu sorte sua visita, então, hein? Que você falou, passo pra trás, passo pra frente, Então. passo... Mas ficou lá firme, né? Aí a Dani e a missionária Miriam aqui estão cheias de coraçõezinhos, missionária dizendo que vocês são ovelhas obedientes, ajudadoras, que ela ama vocês, que são diácono e diaconisa por excelência. Muito bacana. Alessandra Carla Ribeiro, que orgulho de você, meu primo amado. Cheio de unção, você é meu amor. Então, pessoal que está aqui acompanhando, assistindo, todo mundo tem certeza sendo edificado por essa palavra. E aí, Vitor, para a gente encerrar, você tem algum versículo que você gosta, que está no seu coração, que você fala, essa palavra sempre foi meu sustento? Eu tenho porque... Compartilha aí. Essa foi uma palavra que vem guardado muito para mim, né? Que se encontra no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Que diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então essa é uma palavra que vem para mim,
que eu venho guardado ela. Porque naquele momento que eu estava pedindo, né, socorro no mundo, jogado, alguém, o pastor, estava orando pela minha casa, orando pela minha família. Então essa palavra vem guardada para mim há muito tempo, porque o Senhor nos encontrou, né? Quando nós estávamos pedindo socorro, ajuda, né? Então o Senhor nos encontrou. Então Ele, como fez com o povo de Israel, que estava lá na escravidão, pessoas estavam orando, pedindo socorro para ser liberto, né, de Faraó. Então é assim as nossas vidas. Então nós está pedindo socorro. Então o Senhor socorreu o povo de Israel, Amém. né, e levou aonde Ele tinha prometido. Então é desse mesmo jeito, o Senhor socorreu a minha casa. Então hoje essa palavra vem porque nós vamos ter um encontro com o Senhor. Amém. Nós vamos encontrar com aquele que fez o céu e a terra. Vamos encontrar que aquele que resgatou do lamaçal do pecado, né? Então essa palavra que vem guardada para mim, porque assim todos nós vamos encontrar com o Pai, né? A gente tem um Pai, mas até hoje a gente não viu. Então nós vamos ter um encontro com aquele Pai maravilhoso que está guardando, livrando, aquele qual tem preparado uma grande morada para as nossas vidas, né? Então essa palavra que vem guardada fortemente para mim, né? Que eu posso passar para quem está ouvindo, porque a gente, se pedir socorro, o Senhor vai ouvir e vai nos socorrer. Amém. E aí a gente aonde depois vamos encontrar e agradecer ao Senhor, porque Ele não esqueceu da gente. Ele não deixou a gente abandonado. Então essa palavra que vem para mim. Glória a Deus. Que bom, né, que a nossa esperança não é frustrada no Senhor, Amém. né? Que a gente pode esperar o dia da vinda, o dia do Senhor. E aqui continua, ó, Alessandra, como Deus tem transformado você, por dentro e por fora. Eu também sou prova viva do quanto Deus tem provado o melhor de nós. Gratidão ao Senhor. A Sueli Pierin, Deus abençoe meu filho amado, Vitor, filho, esposa, pai, todos abençoados. Maikito, Maicon, parabéns, meu irmão Vitor. Gostei da sua palavra, das suas palavras no Senhor. Amém. Então, pessoal, tô aqui assistindo. Aí, gente, vocês compartilham, tá bom? Para mais gente conhecer o testemunho do Vitor, né? Mais gente ser abençoada, mais gente ser alcançada. Vitor, obrigada, viu? Obrigada por vir compartilhar. Espero que tenha passado nervoso, que você tenha ficado bem, porque eu tenho certeza que para quem ouviu foi muito edificante. Sim, com certeza. Eu agradeço pela oportunidade, né? Como Amém. eu te falei, nunca tinha ido. Falei pro pastor até chegar aqui, tava sem perna, nervoso. Eu falei, será que não tem como voltar, né? Porque assim, hoje nós vamos entender o que o Senhor faz, né? É. Hoje eu só tenho gratidão, agradecer ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito. E a coisa mais gratificante é quando a gente está para encerrar, no mundo, e hoje na casa do Senhor, a gente vê, né? Que a gente é uma nova pessoa, diferente do que era, né? Então eu ouvi uma palavra um certo dia, que falou assim para mim assim: fico muito feliz de te ver que você se tornou um homem de Deus, né? Então não sou perfeito, como eu disse, né? Tem muita coisa para ser mudado ainda, que o Senhor tá fazendo, tá transformando. Então é muito gratificante e agradeço sempre a Deus, como eu disse, ao pastor Maurício, à missionária Miriam, né? Que sempre está nos ensinando o caminho do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, então, gente, vamos encerrando o nosso segundo bloco aqui da entrevista. Vou me despedir dos convidados. Aí na semana que vem, hoje tá aqui escondidinho, né? Pastor Maurício tá aqui do ladinho, mas semana que vem
Ele fala com a gente, aí depois é a Dani, viu, Dani? Vou dar mais uma semana aí pra você, que o pessoal me contou que você tá querendo. Ai, tá chegando, então mais uma semana, tá bom? E aí a gente deixa o pastor Maurício semana que vem. Bom, gente, então nós vamos ouvir mais um louvor aqui. Daqui a pouquinho, ministração da palavra, certo? Não sai daí.